Eu vou te mostrar agora como a gente vai trabalhar com algumas funções um pouco mais elaboradas e como eu posso classificar as minhas tabelas, né? Então eu vou colocar, por exemplo, em ordem alfabética e assim por diante. Então, a minha tabela aqui a gente tem um suposto boletim com alguns alunos, né? O João, o Ricardo, a Carla, a Mônica e o Silvio, com as notas 1, 2, 3 e 4. Eu preciso calcular a média e depois dizer. Na verdade, eu quero que o Excel me diga, né? Se aquele fulano que tirou alguma coisa menor do que 7 vai estar reprovado. E se ele tirou qualquer coisa igual a 7 ou maior que 7, ele vai estar aprovado. Essa é a situação dele. Então eu tenho duas situações, né? Ou ele está reprovado ou ele está aprovado. Eu tenho uma função específica para isso, chamada função C. A função C acontece num teste lógico. Eu vou escolher onde vai acontecer aquele teste lógico e aí ele me diz, né, se o teste lógico deu certo, né, na verdade se deu ok naquele teste lógico, eu tenho uma amostragem, na verdade ele vai me displayar, ele vai escrever uma palavra que eu quero, e se aquilo não deu certo, ele me mostra uma outra situação, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, e você deve saber, né, ou você deve se lembrar, é o cálculo da média. É através da média, o meu teste lógico, que eu vou saber se ele está aprovado ou não. Então, se eu fizer uma seleção aqui, nos meus intervalos, mais um, né? Esse é o meu jeito, o João gosta de trabalhar assim. Eu faço a seleção do intervalo, mais um. E se eu clico na minha função, o sigmazinho deitadinho, né? Onde a gente tem a função média, eu já tenho o cálculo da média desse aluno, João. Eu poderia fazer a mesma coisa para o Ricardo, para a Carla, para a Mônica e assim por diante. Mas aqui eu quero só relembrar a questão da cruzinha fina ou a sequência lógica. A sequência lógica é aquele recurso do Excel que ele vai entender mais ou menos aquilo que eu quero, né? Então, com a cruzinha fina, se eu arrasto para baixo, para o Ricardo, eu tenho a média para mim. Ora, se na linha de cima eu tinha um intervalo de D a G na linha 6, quando eu arrasto para a linha de baixo, ele vai entender que é o mesmo intervalo de D a 6, só que na linha de baixo, de D a G, perdão, na linha de baixo. Então é D7 a G7, tá? A função ele mantém. A sequência, simplesmente eu arrasto até o final e eu tenho um cálculo rápido da média. Eu preciso fazer uma única vez a função média e eu aplico naquele intervalo, seja ele vertical ou horizontal. Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando verticalmente, né? Agora sim, vamos aprender a função C. Se tal coisa acontece, ok. Se não acontece, né, a gente vai dar a outra resposta. Nesse caso, qual é a situação que eu sugeri para vocês? Se a média, né, do aluno for menor do que 7, ele está reprovado. Se for 7 ou maior que 7, na verdade, quando não é menor que 7, né, pode ser 7 ou maior que 7, ele vai estar aprovado. Como que eu faço isso no Excel? Eu vou colocar lá o nosso sinalzinho de igual, porque eu quero uma resposta visual para aquela minha célula, né? Na verdade, eu transformo aquilo numa função e eu escrevo C, a função C, né? C, eu vou abrir o parênteses, eu vou escolher aonde que vai acontecer, onde vai ocorrer, aonde eu vou verificar o teste lógico. Na verdade, o teste lógico é na célula média, né? Eu estou fazendo a função C para o João, então, no caso, o teste lógico e aonde vai ocorrer a verificação é na célula H6, né? Na média do João. Se esse cara for menor do que 7, no caso o João é maior que 7, né? Mas se ele for menor do que 7, eu quero que ele me escreva a palavra reprovado, menor que 7 reprovado. Então eu vou colocar aqui ponto e vírgula, diferente dos dois pontos, os dois pontos é para marcar um intervalo, o ponto e vírgula é como que um respiro para o Excel. Eu falo para ele, se tal coisa for menor que 7, espera, e aí eu vou escrever o que eu quero. Eu vou colocar entre parênteses, porque, perdão, entre aspas, né, as aspas duplas, desculpa, porque o Excel vai mostrar essa palavra, ele não vai considerar a palavra como parte da minha função. Então, se eu escrevo média, por exemplo, ele já vai bagunçar aqui achando que eu quero tirar uma média. Mas não é, eu quero que ele simplesmente escreva a palavra reprovado. Por quê? Se H6 for menor que 7, o fulano está reprovado, no caso o João está reprovado. Tá? Eu coloquei uma segunda aspas para fechar a palavra reprovado, né? Então aqui em cima a gente tem a visualização.
ponto e vírgula, nós vamos dar aquele respiro de novo para o Excel, e se isso não acontecer, na verdade, se ele não estiver reprovado, ele está o quê? Automaticamente aprovado. Eu fecho as aspas, tá? E vou fechar o meu parênteses, tá? Eu vou finalizar a minha fórmula, né? Na verdade, a minha função, desculpa, dessa seguinte maneira. Se tal coisa no meu teste lógico for menor que 7, no caso, reprovado. Se não, ele vai estar automaticamente aprovado. Se eu der um Enter aqui, o que, que vai acontecer? O João está aprovado. Ele tirou mais do que 7, né? Novamente, eu poderia fazer isso igual, né? Então, igual, C, tudo aquilo, ou eu posso usar a minha cruzinha fina e aplicar verticalmente. Ele já vai fazer a situação de quem está reprovado, quem está aprovado e assim por diante. Se eu mudar qualquer nota aqui, por exemplo, se a Mônica, em vez de ter tirado 8, tirou 4, ela vai estar automaticamente reprovada, tá? Ele faz os cálculos, né, e vai dar aquela condição lógica. Se a média for menor que 7, o sujeito está reprovado. Se for igual ou maior que 7, ele está aprovado, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. João, Ricardo, Carla, Mônica e Silvio não estão em ordem alfabética e a gente pode classificar esses nossos alunos, né? Então, como eu vou fazer essa classificação? Eu vou selecionar com a cruzinha grossa, a nossa ferramenta de seleção, tudo, né? Não só os alunos, mas as notas também, né? Se eu faço uma seleção de toda a minha planilha a partir dos nomes, isso é importante a gente entender que a seleção tem aquele sentido e aquela direção, eu consigo organizar pelos nomes. Então, se eu mando classificar de A a Z, o que, que vai acontecer? A Carla vem em primeiro lugar. O Silvio vem em último lugar. Então, Carla, João, Mônica, Ricardo e Silvio. É importante a gente prestar atenção que todos os valores que acompanhavam as linhas foram transportados a partir da organização do nome do aluno, tá? Eu vou voltar como era antes, né? O João, Ricardo, Carla, Mônica e assim por diante. Se eu faço a seleção só nesse ponto, claro que eu consigo organizar de A a Z, né? A Carla vai ser a primeira, depois o João e assim por diante. Mas vai bagunçar todas as minhas, todos os meus resultados. O Excel vai abrir um alerta dizendo que a gente vai provavelmente bagunçar um pouco os nossos dados se a gente continuar dessa maneira. Então, o que, que ele sugere? Expandir a seleção ou continuar com a seleção atual, que seria uma opção equivocada aqui, né? Então, o correto para que a gente já não precise passar por para essa caixa de alerta, né? Basta eu selecionar a minha seleção inteira, né? Selecionar a seleção inteira ficou esquisito, mas é o que a gente precisa, fazer a seleção de todo o intervalo do que eu preciso, e eu posso organizar, por exemplo, de Z a A. Significa, né, que a gente vai trabalhar de trás para frente. O Silvio vai ser o primeiro, continua sendo reprovada, a Carla vai ser a última, porém com a situação de aprovado.